Olá, meninas! Hoje nós estamos aqui com a nossa última aula, Trabalho Social com Famílias. Como eu comecei falando para vocês, é uma aula que não está diretamente relacionada à psicologia comunitária, mas que eu achei bastante importante passar para vocês, porque eu tenho lido alguns trabalhos, teses, dissertações sobre essa temática, que falam da dificuldade que os profissionais da psicologia têm de trabalhar com isso, porque não vem a temática, o assunto durante a graduação. Então eu resolvi incluir esse tema aí na disciplina de psicologia comunitária. Tem uma relação, mas não está exatamente dentro da disciplina, é um bônus que eu coloquei para vocês, para que vocês futuramente, se forem trabalhar com isso, consigam lembrar do que a gente viu aqui nessa disciplina, tá? Então, o trabalho social com famílias, gente, esse trabalho que eu vou falar para vocês vão ver que vai chegar uma hora que eu vou falar um pouco da sistêmica, pouquíssimo, tá? Porque parte lá do serviço social, tá? Vai aparecer a sistêmica, mas não da forma como a gente vê na psicologia. Até porque o trabalho social com famílias começa lá atrás, tá? Já vou falar para vocês melhor. Porém, parte do serviço social e não da psicologia. Então, nossa, mas será que tem a ver com a psicologia? Tem tudo a ver com a psicologia. Tá? A gente só demorou mais para falar sobre isso. Então, vocês vão perceber que as autoras que eu utilizo como base para falar do trabalho social com família são emprestadas lá do serviço social. Inclusive, eu queria muito estar presencialmente com vocês, porque eu gosto muito de falar sobre isso, mas como não é possível, são duas autoras emprestadas lá do Serviço Social, que é Regina Mioto e Solange Teixeira, tá? As duas são assistentes sociais. Regina Mioto é a base, né? É uma das principais referências para falar sobre o assunto. Depois vem a Solange, que hoje também é uma referência, mas foi orientada pela Regina. Tá? Então, elas são emprestadas, dificilmente a gente acha essa base aí, a base no sentido das primeiras pessoas que falaram sobre a temática na psicologia. A gente vai achar no serviço social mesmo, porque a psicologia demora mais para se inserir nessa área. É muito importante a gente falar sobre isso, porque vocês vão fazer um trabalho social com famílias nas políticas públicas. O texto que eu passei para vocês fala desse trabalho com famílias na política da assistência social, justamente porque eu não consegui passar o capítulo do livro que eu gostaria, mas aí vocês vão ver que nos slides eu falo do texto, mas eu misturo um pouco com o que o livro traz. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso emprestar. O livro é muito bom para quem gostar desse assunto. E aí eu acabei tendo que passar o artigo, né? Não consegui passar o livro mesmo, que é bastante interessante. Então, a gente vai começar falando, aí já é um outro artigo, tá? Que eu não mandei para vocês porque eu não achei necessário. Aqui a gente vai fazer só um resgate, que vocês já sabem, já viram bastante sobre isso. A gente vai fazer só um resgate sobre família, tá? A gente já viu na disciplina de psicologia social, imagino que vocês já tenham visto algo com a Anchiele e até com outros professores também. Então, primeiro, para a gente trabalhar com famílias e para a gente fazer um trabalho social com famílias que realmente compreenda a dinâmica daquela família e as necessidades, as demandas que aquela família traz, a gente precisa desconstruir coisas que vocês já vêm fazendo desde o início do curso, o conceito de família, né? Então, hoje a gente fala dos vários modelos de família, porém, o modelo ainda, vamos dizer, padrão, né? Então, o nome modelo já diz, é o modelo nuclear, a família nuclear, né? Que é papai, mamãe e filhos. Nossa, mas foi sempre assim? Não foi sempre assim. Pelo contrário, família era o inverso disso, inverso no sentido de não ter essa composição mesmo. Então, a família em tempos remotos, gente, existia poligamia, tanto da parte dos homens quanto da parte das mulheres. As mulheres não tinham essa cobrança que existia há um tempo atrás e que ainda existe nos dias de hoje, tá? Os filhos, eles iam a filiação pela linhagem feminina. Normalmente, quem cuidava desses filhos era o irmão mais velho, porque as mulheres, elas não se relacionavam com esse pai, né? Não por muito tempo, era realmente para a reprodução, enquanto os cuidados era dessa mulher com esse irmão mais velho, tá? Então, era a partir dessa linhagem feminina.
Isso significa que não tinha toda essa representação em torno da virgindade, em torno da pureza da mulher, tá? Que a gente vê, ouvia, não sei, ainda vê, né, nos dias de hoje, tá? E aí, no mesmo artigo, tá, na referência, lá no final tem a referência desse artigo, se alguém tiver interesse em ler, que ele é bem, fala até mais coisas que eu não quis trazer tudo para vocês, mas é um artigo legal também, né? Então, com o acúmulo de riquezas e a propriedade privada, tá? Então a família se organizava de uma forma e quando as pessoas passaram a descobrir que elas poderiam acumular, a família também mudou essa configuração, tá? Principalmente com esse capitalismo e esse modelo patriarcal que a gente viveu e vive até hoje. Então, aí a gente começa a compreender que a família vai ter uma relação histórica e social, ela é sócio-histórica. Tá? Então, a família ela não é natural. Então, a família, como a gente enxerga, ela não é naturalizada. Tá? Ela vai se modificando e ela primeiro surge, como a gente vê, esse modelo padrão, e a partir desse modelo ela vai se modificando a partir do sócio-histórico, então de uma realidade que é histórica e que é social. Com o acúmulo de riqueza, gente, e a propriedade privada e o capitalismo, que vai reforçar muito esse modelo patriarcal, existiu uma necessidade de que os filhos biológicos, precisassem ser de fato daquele pai. Tá? Então não podia ser o pai quem cria, não. Precisava haver uma garantia de que aquele filho era realmente daquele pai, tá? Que ele realmente seria o pai. Por quê? Porque seria repassado uma herança. Então tem tudo a ver com o capitalismo, com o acúmulo de riqueza, com essa propriedade privada, tá? O capitalismo veio um pouco depois, mas tem tudo a ver com esse acúmulo ou com essa propriedade privada. Então existia a necessidade de que aquele filho realmente fosse do pai, tá? Quem ia garantir isso para a sociedade, para esse pai? A mulher. Tá? A partir de então, a gente vê as transformações que ocorrem com a família, principalmente sobrando, vamos dizer assim, com a responsabilidade da mulher. Porque a mulher que iria garantir que esse filho seria realmente do pai. Tá? E aí a gente vê todas aquelas histórias que a mulher precisava ser virgem, aquelas histórias que a gente ouvia da comprovação da virgindade da mulher, e até no passado aí, o filho mais velho somente que era considerado realmente o filho que receberia uma herança, como se os outros filhos não tivessem essa garantia de que de fato seriam filhos desse pai. Tá? Então a questão da virgindade da mulher parte disso, de uma garantia do filho ser do pai. Tá? E aí, gente, vem toda uma questão histórico-social que vai colocando a mulher como responsável por isso e valorizando cada vez mais essa virgindade. Posteriormente vem a igreja, né, e reforça essa ideia de virgindade, da pureza, tá? Que ficou muito a favor do capital, desse modelo capitalista. Tá? E aí também a gente passa a ter um controle social, né? Ou seja, a mulher já não pode sair aí tendo filhos com quem ela quer, a mulher fica ali responsável pelo cuidado, aquele modelo patriarcal começa a ficar cada vez mais presente e a gente tem um controle social, tá? Um controle através das instituições, através das regras e normas do casamento, da igreja, e as coisas começam a ficar controladas a partir desse modelo que se implanta, tá? E a gente tem uma revolução familiar, modelo burguês de família e a monogamia que não existia lá atrás, tá? Nos tempos mais remotos. Ah, então antigamente não tinha monogamia? Não. Monogamia passa a existir a partir da ideia de propriedade privada, de acúmulo de riqueza. Tá? Então a monogamia ela é social. Biologicamente é algo que diga que nós somos monogâmicos. Não, não há. Tá? Isso é uma construção social e como a gente já nasce inserido nesse meio em que a monogamia é presente, muito reforçada, a gente acaba naturalizando isso também, né? Como se nós já nascêssemos monogâmicos e isso fosse algo da gente, tá? Mas é uma construção social também. E aí,
Aí já até uma parte retirada do livro da Silvia Lane que a gente viu, o que é a psicologia social, que é aquele livrinho bem facinho que a gente estuda em psicologia social. Então, só retomando, a partir disso que eu falei para vocês, a gente tem a família como natural e universal, né? Ou seja, a família ela é naturalizada, ela é desse jeito, acabou, e ela é universal para todo mundo, ela é desse jeito, tá? O que não é verdade, mas a gente sabe que a nossa construção é para que a gente acredite nisso, apesar de estar mudando, tá? Então a gente tem leis, normas e costumes que regem esses papéis, não é? O que se espera de uma esposa? O que se espera dos filhos? O que se espera da filha mulher? O que se espera do filho homem? O que se espera do pai? O que se espera do marido? Tá? Que são esses papéis aí sociais representados por esses membros familiares. Então, os papéis sociais são sempre representados por esses membros. Tá? Normalmente, apesar de também estar mudando, mas as mulheres, esposas, mães, elas querem ali representar algo que seja identificado como uma boa esposa, uma boa mãe, né? Como isso foi construído. E ela representa a partir desse papel social aí, dessa construção, tá? Que entra até o conceito de, não sei se vocês vão lembrar, de consciência de si, que a gente viu lá em psicologia social, que é justamente quando as pessoas começam a questionar se o que elas estão fazendo é representando papéis ou realmente fazendo aquilo que elas desejam, né? Porque, no geral, a gente acaba representando muitos papéis e a gente não se dá conta, a gente não problematiza, né? A gente vai representando, como se fosse no modo automático, né? A gente não problematiza para ver o que realmente a gente fez porque já estava mais ou menos esperado pela família, pela sociedade, né? Enfim. E aí, a gente tem a reprodução das relações de poder através da família nuclear, tá? Então, o marido ou pai como máximo da autoridade, em algumas famílias extensas que tem as avós como chefe de família, então normalmente é o homem, né? O pai ou o marido como chefe de família, e a mulher numa posição mais submissa, onde ela não toma muitas decisões, apesar de estar mudando, né? A gente já viu isso lá em psicologia social. Mas a mulher ainda numa posição de maior submissão, né? Onde ela espera o homem para tomar essas decisões. E os filhos, essa hierarquia de poder, dos mais velhos, mas também dos homens, tá? Então, os homens terem privilégios que as mulheres não têm. A gente também fez toda essa discussão. Por que a gente precisa compreender isso? E é fundamental que a gente compreenda, entendendo que muitas vezes a gente espera isso de todas as famílias, né? E muitas vezes a gente vai fazer um trabalho social com famílias e quando a gente não se questiona, a gente impõe isso, mesmo que de uma forma que a gente não queira, mas é tão naturalizado que muitas vezes a gente fala que é uma família, a gente também faz essa discussão, é uma família desestruturada, mas na verdade é uma família que não segue, né, essas normas que a sociedade coloca como uma família, vamos dizer, estruturada, né? Que eu nem gosto de falar esse nome estruturada, desestruturada, enfim. As famílias têm suas dinâmicas e o que a gente precisa no trabalho social com famílias é compreender o funcionamento da dinâmica dessa família. E a partir dessa dinâmica quais são as demandas, tá? É muito difícil isso porque a gente nasce nesse contexto de família nuclear, né? Não que todo mundo tenha uma família nuclear, mas a gente vê essa família como uma família ideal, como uma família padrão, como uma família idealizada, a família margarina, tá? E eu acho que a gente faz essa discussão durante os 5 anos e mesmo assim, quando a gente vai trabalhar com isso, a gente se pega. É uma crítica, gente, mas é uma crítica que todo mundo está sujeito a passar, porque faz parte da nossa construção. Por isso que eu acho que sempre essa discussão é necessária, tá? E aí nós temos como as novas configurações familiares, que não são mais papai, mamãe e filhinhos, e às vezes são, e ok se for, e também se não for, o que a gente precisa é compreender, tá? Então, essa instituição familiar está em crise? É uma pergunta bem polêmica, porque tem muita gente que fala que está em crise, que está acabando, que há inversão de valores, que ninguém respeita ninguém, enfim.
é uma análise aí que ela tem que ser aprofundada, que não dá pra gente falar, tá em crise, não tá, né? Mas, vamos colocar, se essa instituição familiar, ela não se altera, ela não se modifica, será que ela consegue sobreviver, né, nessas transformações? Se a gente for pensar, a própria igreja, que é uma instituição, se modificou muito. A igreja não é mais como ela era na década de 70, na década de 60. Se a gente pegar, se não me engano, acho que década de 70, não podia divorciar. Tá? Então, nossa, como seria hoje se não pudesse divorciar? Será que a igreja continuaria existindo? Então, a própria igreja ela vai se transformando para ela continuar existindo, porque ela tem que acompanhar essas transformações sócio-históricas. E a igreja ainda vai se transformar muito, né, a partir dessas mudanças que vão acontecendo na sociedade. Então, as instituições sociais são móveis e transitórias e em transformação para existir, porque se elas não se transformarem, talvez elas desapareçam. Por isso que essas instituições estão sempre se transformando. E aí, o aumento da separação de casais abre espaço para novas configurações familiares. A partir do momento que isso foi permitido, né, essas novas configurações familiares começaram a se formar. Se a gente pegar lá no passado, quase não existia divórcio, né, existiam mães que criavam seus filhos sozinhas, mas era muito menor do que a gente vê hoje, né? Era muito pouco e muito mais excluída, e poucos divórcios. Tá? Por que isso aconteceu, gente? Transformações sócio-históricas. Deixa eu só ver se tem um slide falando sobre isso. Não posso falar. Primeiro que o divórcio passou a ser permitido, como eu falei para vocês. Aí a gente tem também a relação com a sexualidade da mulher, né, a reprodução assistida, tudo isso. Então, o fato da mulher não necessariamente ter que engravidar mudou muito com a chegada do anticoncepcional, né? O próprio fato dela poder ter um filho sem a necessidade de um pai também é uma outra realidade. Menor ainda, né? Ainda não são tantos casos, mas já é uma realidade hoje em dia. Então, a chegada do anticoncepcional, a ida da mulher para o mercado de trabalho, permissão dos divórcios, tudo isso gerou novas configurações familiares que a gente tem que lidar hoje em dia. Né? E é isso que a gente vai encontrar e que a gente tem que trabalhar, tá? E aí, entram as questões de gênero, tá? Então, quando a gente vai trabalhar trabalho social com famílias, a gente precisa pensar em dois recortes principais, que são as questões de gênero, ou melhor, vamos falar aí de 3 recortes, tá? Eu falo de 2, mas já incluindo um terceiro. De gênero, né, que são, dentro de uma família, vai sobrar sempre mais para quem? Então, primeiro as mulheres, né? A gente sabe que responsável normalmente pelas famílias em situação de vulnerabilidade social, as pessoas que são chefes de família normalmente são as mulheres, tá? E a gente faz o outro recorte, que é de classe. Uma coisa é a gente falar dessa mulher de uma classe média ou de uma classe média alta, tá? E outra coisa é a gente falar de uma mulher que ganha o salário mínimo, que passa por todas as dificuldades financeiras socioeconômicas, né? Vamos colocar assim. E o terceiro recorte, que eu posso incluir talvez no segundo, mas vamos fazer aqui o terceiro, é o de raça, que eu acho que tem sido bastante discutido pelas mídias, né? Vocês devem estar acompanhando aí, mais pelas redes sociais. E tem todo o sentido, né? Uma coisa é ser mulher, tá? Uma coisa é ser mulher em situação de vulnerabilidade social, e outra coisa ainda é ser mulher em situação de vulnerabilidade social e negra. Então, são 3 recortes que eu quero que vocês... A gente já vinha falando também sobre, mas são 3 recortes que, para pensar em família, a gente precisa pensar nisso, tá? E aí, não sei se vocês lembram daquela cartilha que a gente estudou, acho que foi em psicologia social... diversidade e inclusão. Tivemos várias disciplinas, né? Que bom. Que vinha falando o quanto as mulheres negras sofrem mais com abuso sexual, demoram mais para se casar, tá?
demoram mais para conseguir emprego. Quando conseguem emprego, elas têm cargos inferiores. Aí a gente tem que pensar em tudo isso. A gente lembra daquela cartilha, de tudo aquilo que a gente estudou, dos números que vem trazendo ali, que são terríveis. E, inclusive, a gente pode pensar até no momento atual, né? Aquilo que vem acontecendo nos dias de hoje. Ali, voltando para os quadradinhos. Então, nós temos mais mulheres no mundo do trabalho, tá? Uma busca pela independência emocional e financeira. Sempre também temos que lembrar, gente, a ida da mulher para o mercado de trabalho não foi só uma busca pela independência emocional e financeira. Então, teve sim uma conquista, uma luta e conquista por direitos ali no terceiro quadradinho, mas a gente tem que lembrar que a ida da mulher para o mercado de trabalho também foi uma questão de necessidade. Tá? Então, hoje uma mulher lá na periferia que é chefe de família, ela pode se dar o luxo de falar, vou ficar em casa? Tá? Não é mais assim. Então, com uma permissão, com essa liberdade maior da sexualidade, também vem essa questão, né? Ela tem que assumir responsabilidades nesse sentido. Então, a saída da mulher para o mercado de trabalho não foi apenas vontade, conquista, não foi só isso. É também por uma necessidade. Então, controle sobre a reprodução e a sexualidade feminina, que eu já falei para vocês. Por que nós temos que falar sobre isso? Porque quando a gente for trabalhar com trabalho social com famílias lá nas políticas públicas, e aí políticas públicas da assistência social, que é o que o texto traz, o que a gente vai encontrar? Muito esse recorte que eu estou trazendo para vocês, tá? Muito. Então, porque a mãe precisa dar mais atenção para o filho. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que está sendo possível dentro daquela realidade. Tá? Vou falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Consequências disso, gente, a gente tem uma situação econômica menos favorável para todas as mulheres, tá? No geral. Fazendo recorte de classe e raça, a gente piora essa realidade. Então, temos mais depressão, irritabilidade e ansiedade. Muitas vezes elas não conseguem nem externalizar isso. Dupla jornada, que muitas vezes também não é dupla jornada, é tripla, 2 empregos, cuidar de menino, cuidar da casa, né? E quando é uma família nuclear, mesmo assim, ela sai para trabalhar, ela volta, ela cuida do menino, cuida da casa, cuida da janta, e muitas vezes o marido tá com o pé no sofá, né? A gente sabe que isso ainda é uma realidade. Tem mudado também, mas a gente não pode levar isso ainda como uma realidade para todo mundo, né? Ainda é para poucas. E culpa e gasto de energia. Também é algo bem importante para a gente pensar que as mulheres e as mães, no geral, gente, elas sentem culpa e gasto de energia no sentido de, quando elas estão no trabalho, elas se preocupam muito com o filho que está em casa. Né? Às vezes a gente vê lá na política de assistência social aquela mãe que deixou o filho com a vizinha. E, poxa, mas deixou o filho com a vizinha que nem conhece. Não tinha creche, gente. Ela teve que deixar com a vizinha para ela trabalhar, para ela poder dar de comer para as crianças, tá? Então, aí muitas vezes a gente chega para fazer esse trabalho social com essa família. Quem é? É a mãe. A família é a mãe e as crianças. A gente vai, em cima da mãe. Poxa, mas você deixou o filho com a vizinha e aconteceu um caso de abuso. Mas por que ela deixou o filho com a vizinha? Então, aí já tem um direito que está violado no sentido de não ter creche. Era um direito que teria que estar garantido, né? E a culpa, gente, já pararam para pensar? O nosso papel não é esse, nosso papel é de vínculo com essas famílias, tá? E muitas vezes essa família é a mulher. Tem as crianças, mas a gente vai lá e cobra da mulher, da mãe. Então, essa culpa, gente, vai ajudar no quê? Tá? Por isso que a gente precisa entender o que está acontecendo, a demanda daquela família, para a gente não causar isso. A culpa não vai ajudar em nada num momento desse, tá? E gasto de energia, porque muitas vezes ela está no trabalho pensando como é que está o menino, né? Como é que está o menino na vizinha, como é que estão as crianças, deixou as crianças em casa sozinhas, porque não tinha com quem ficar, que o conselho tutelar vai, tá? Imagina uma série de coisas que ela tem que pensar, então ela está no trabalho pensando em casa, e quando ela está em casa, ela se culpa porque ela não consegue dar atenção suficiente, ela está cansada e muitas vezes pensa no trabalho que ela deixou para trás, que poderia ter feito melhor. Por quê? Porque as mulheres se cobram que elas têm que fazer melhor, porque já existe aí uma discriminação,
né, gente? Então, tudo isso a gente precisa analisar para conseguir entender a realidade daquela mulher. Isso quando a gente não se depara com uma realidade onde ninguém na família consegue trabalhar. Tá todo mundo sem trabalho, tá? Que é uma outra realidade também bem complicada. E aí, entrando mesmo agora na parte mais teórica desse trabalho social com famílias, a gente tem duas correntes principais, tá? Uma que é mais antiga e uma que é mais atual. Quando é que começa esse trabalho social com família, gente? Impressionantemente, a gente tem esse novo trabalho social com famílias que começa lá na década de 30, 40, tá? Lembram lá de Getúlio Vargas, Pai dos Pobres, Primeiro Damismo? Isso começou lá na década de 30 para a década de 40, tá? Que as mulheres da sociedade iam fazer esse trabalho de filantropia, né? Que a gente viu lá nas políticas públicas, principalmente da assistência social. Então, as mulheres as damas da sociedade iam fazer esse trabalho de filantropia. Na época, a esposa do Getúlio Vargas colaborou bastante para isso, né? As damas iam lá fazer esse trabalho. Vocês sabem o quanto eu gosto disso, né? E aí, o trabalho social com famílias, ele parte dessa época. Então, as pessoas diziam que faziam esse trabalho social com famílias. Porém, hoje a perspectiva que a gente tem é outra, tá? Por isso que as autoras e muita da forma de pensar é emprestado lá do serviço social, porque começa com esse trabalho social, que não é como a gente enxerga hoje, porque hoje a gente enxerga de uma maneira mais crítica, mas que começa pela filantropia, como começa o serviço social, tá? A psicologia nessa época nem entra, né? A psicologia passa a fazer parte disso depois. O referencial da época, inclusive no serviço social, era esse referencial positivista, funcionalista e sistêmico, tá? Então, só pelo nome vocês já imaginam, né? O referencial positivista, funcionalista, ele queria uma adaptação das pessoas ao meio, tá? Depois veio esse sistêmico aí, como eu falei para vocês lá na introdução. O que mudou? Parte para um olhar mais terapêutico, mas não rompe com o sexismo, com toda essa questão da mulher, né, do patriarcado, e vem tentando adaptar de uma forma mais terapêutica, individualizada, tá? Essa mulher, normalmente, que é para quem sobra todo esse trabalho, a um modelo, tá? Então, esse sistêmico aí que existia lá atrás não mudava muito da perspectiva positivista funcionalista. Como é que funcionava isso? Tinha o padrão, né, de modelo nuclear, tá? Os problemas que as pessoas passavam, eles eram considerados individuais. Ou seja, as pessoas que não conseguiam ter competência, capacidade para superar aquela situação. Então, não era enxergado como um problema social, tá? Um problema decorrente do trabalho, ou melhor, da falta do trabalho, né? Um problema decorrente historicamente, porque historicamente a gente teve aí, depois de 1888, a abolição dos escravos, as pessoas vindo do campo para as cidades, a imigração, a gente teve toda uma mudança aí no quadro social do Brasil, tá? Porque a gente sabe que depois disso, os problemas sociais, a questão social, ela ficou muito mais profunda, porém isso não era enxergado. E aí, a gente estava lá em 1930, 1940, e depois a gente ainda teve esse referencial, tá? Vai mudar só a partir da década de 80, eles começam a ter algo mais concreto do referencial marxista, mas até então o referencial era esse positivista funcionalista. Ou seja, a tentativa era de adequar aquela família ao modelo e não de compreender dinâmica, não tinha nada disso. A tentativa era de adequar aquela família ao modelo positivista funcionalista e depois veio o sistêmico que continuava numa adaptação, tá? Mas vamos dizer que aceitar melhor essa adaptação. Então, a partir desse modelo, era um problema individual, eles não enxergavam como um problema social, adaptava-se a família ao modelo padrãozinho, ao modelo nuclear de família, tá?
E quando eu falo modelo nuclear de família, não que existissem muitos outros modelos naquela época, mas o de família margarina mesmo, uma família funcional, tá? Olha só, funcional, olha o nome que se dá, né? Funcionalista, uma família funcional. Continua dentro de um modelo onde cada membro vai exercer o papel conforme o esperado, não poderia sair do que era esperado, certo? E aí, esse movimento aí parte também bastante do serviço social, de questionar todo esse referencial, tá? Que era utilizado não só para trabalhar com as famílias, mas para trabalhar com toda essa questão da assistência social, que nem era ainda uma política pública. A partir de 88, a gente tem a Constituição, como vocês já sabem, já viram várias vezes, Constituição Federal, 1988, e na década de 90, 1993, a gente já tem a LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social. E esse referencial marxista, ele começa a não ser mais somente questionado, mas ele começa já a existir como prática, né? Como era isso? Então, não mais se tentava adaptar aquela família a um modelo, tá? Tentava-se entender a partir da teoria crítica, ali é histórico-dialética, tá? Saiu errado, gente. A partir do referencial marxista, a partir de uma teoria crítica, tentava-se compreender essa família visando primeiramente a garantia de direitos e depois entendendo a dinâmica dessa família e como incluir essa família nessa sociedade capitalista, tá? Então passa-se a não entender mais essa família, esses sujeitos, membros da família, como responsáveis unicamente pelos problemas existentes socialmente, tá? Socioeconômicos, vamos dizer assim. E aí, nesse referencial, passa-se a entender a família a partir de uma perspectiva crítica, em que o histórico, social, econômico está em torno disso, não só em torno, mas na relação com essa família, e começa a se acreditar numa transformação não só da família, mas uma transformação enquanto sociedade mesmo, tá? Dialética por quê? Porque a partir de uma realidade acredita-se que as pessoas, a família vão fazer justamente o contrário, que é para transformar, e não somente aceitar o que está posto, tá? Então, passa-se a não somente aceitar aquilo que a política acha que está certo, não. E a própria política da assistência social, apesar de suas falhas ainda, né, em muitos momentos a gente vê que é uma tentativa de modelo, de padronizar, de colocar as famílias ali dentro de algo pré-estabelecido, mas a partir de 93 e depois de 2005 com a criação do SUAS, esse conceito de família já começa a ser questionado, transformado e acredita-se numa transformação, numa relação dialética com a sociedade, tá? Nós temos duas propostas, vamos dizer, para trabalhar com as famílias, tá? Essa proposta lá de trás, que eu falei para vocês que se inicia na década de 30 e 40 na Era Vargas, é a proposta familista, tá? E o que eles acreditavam, gente? Eles responsabilizavam a família totalmente pelos sucessos ou fracassos, tá? Era um modelo liberal. Hoje a gente fala no modelo neoliberal, né, que está cada vez mais presente, infelizmente. Mas era um modelo liberal em que a família era responsável pelo sucesso ou pelo fracasso e que o Estado só teria uma intervenção a partir da falência dessa família, tá? Acho até que tem um outro slide aqui, deixa eu só adiantar. O que seria essa falência? Quais seriam os problemas em que o Estado poderia interferir? Então, indivíduos, problemas e situações específicas, trabalho infantil, exploração sexual. Então, pais ou responsáveis sem condições para educar e proteger de problemas sociais. Inclusive, acreditava-se que os pais pobres, né, os pais das classes subalternas não tinham condição de educar. Era como se eles fossem contaminar essas crianças com comportamentos desviantes, tá? Então, acreditava-se que não tinha condição. Era melhor a retirada dessa família
para que essas crianças não se contaminassem com esses comportamentos que se desviavam do que era considerado padrão, tá? Então, aqui quando a gente fala proteger de problemas sociais, a forma de prevenção era retirando da família para que ela não tivesse contato com aqueles comportamentos e ficasse igual, tá? Institucionalização e afastamento do ambiente familiar. Acreditava-se muito nessa institucionalização das pessoas que passavam por alguma violação de direitos. Então, a prioridade não era ficar com a família, era afastar da família, que, como eu falei para vocês, ia causar uma interferência ali no comportamento. As famílias em situação de pobreza eram consideradas irregulares, tá? Tem até outros nomes que eles utilizam que são horríveis, né? Como famílias desestruturadas, que eu também não gosto, mas eu sei que em algumas teorias usam. Vocês vão ver que na área social a gente não usa família desestruturada de jeito nenhum, mas a gente ainda escuta muito. E uma patologização, tá? Ou seja, são famílias doentes, famílias que não conseguem se adaptar. A proposta familista essa do passado caminhava nessa perspectiva, tá? A grande pergunta que a gente vai fazer depois, lá no final, o que mudou de fato? Vocês devem estar parando para pensar, mas eu vejo muito isso ainda no dia a dia. Tá? E ainda conseguimos ver isso, infelizmente, na psicologia, no serviço social, professores e professoras, tá? E tô aqui fazendo uma crítica, mas uma crítica que é pra gente mudar essa realidade. Porque muitas vezes nós vamos lá trabalhar sem conseguir desconstruir alguns preconceitos que a gente tem, que são construídos, gente. Construídos. Então, a gente precisa realmente falar, a gente precisa voltar 2 casas para caminhar 3. É mais ou menos nesse sentido, tá? Se a gente não se questionar por que a gente está pensando assim, a gente vai ficar presa. Mas minha família sempre... Sim, a família sempre pensou assim, a sociedade sempre pensou assim, tá? Porque vem aí de muito tempo. E aí nós temos esse trabalho de desconstruir e ter uma prática diferente com essas famílias, né? Vamos voltar lá. Então, interferência pública somente quando falhe de maneira transitória. O que seria isso de maneira transitória? A família falhou, então teve um problema ali, as famílias consideradas incapazes de educar, de ter uma família funcional, como eles diziam, o Estado vai interferir de maneira transitória porque ele não vai acompanhar essa família, tá? É como se ele retirasse, vamos retirar aqui o problema, mas não tem um acompanhamento, tá? Na proposta protetiva, que é a proposta que a partir da década de 90 começa a ganhar fôlego, é um projeto societário, primeiro. O que seria um projeto societário, gente? Que é da sociedade, não é só um projeto profissional, por exemplo. O que isso significa? Foi a psicologia, uma proposta da psicologia, do serviço social. Não. Lá em 88, quando a gente estuda sobre os movimentos que aconteceram, né, os movimentos pró-democracia, a gente estuda que toda a sociedade foi para a rua, toda a sociedade foi reivindicar direitos. Então, foi um projeto societário nesse sentido, projeto de inclusão, de melhores condições de vida, não só da psicologia, do serviço social, de uma classe dos médicos, não foi. Foi uma proposta de toda a sociedade para que as pessoas tivessem melhores condições de vida, tá? Então, parte dessa realidade. Garantia de direitos, tá? Ou seja, a gente vai trabalhar muito com garantia de direitos para que não ocorra a violação de direitos, como a gente vê lá no CRAS e depois da média e alta complexidade, né? Proteção Social Especial. Por que a gente tem muito mais CRAS? Porque a gente quer trabalhar muito mais com garantia de direitos. No CRAS, a gente quer que os direitos sejam garantidos, que eles, se estiverem sendo garantidos, que eles continuem sendo garantidos. E essa proposta protetiva é de um estado de bem-estar social, tá? Enquanto a proposta familista é de um estado neoliberal, tá? E a gente tem caminhado muito para um estado neoliberal, as pessoas estão defendendo estado mínimo, né? E a gente não tem condição para isso, principalmente esse momento que a gente está vivendo, tá? Então, são essas 2 propostas aí, e a protetiva a partir da década de 90. Então, a gente já, acho que foi até nas minhas disciplinas, nem sei se vocês viram isso em outras disciplinas, mas a gente viu aí que, por exemplo, foi principalmente a partir de 2 situações que
que eles começam que os profissionais, né, dentro das categorias, começam a questionar mais, apesar de ter sido um projeto societário. Quando existia uma criança ou adolescente que cometia um ato infracional, né? Vocês lembram do filme que acho que até está no cronograma, mas vocês falaram que já assistiram, por mim vocês assistiram de novo, porque eu adoro esse filme, O Contador de Histórias. Quando acontecia de ter uma família em situação de pobreza, o que o Estado fazia com essas crianças ou adolescentes? Retirava da família, colocava na FEBEM, naquela época, né, década de 70, FEBEM foi uma explosão. Então, as famílias consideradas incompetentes para educar, que eram as famílias pobres, muitas vezes liberavam seus filhos para ir para a FEBEM, como a gente viu no filme, acreditando que o Estado poderia dar uma educação melhor, né? E aí acontecia aquilo que a gente viu lá. Uma outra situação era em relação à saúde mental. Quando uma pessoa tinha um transtorno mental, vocês já devem ter escutado histórias de pessoas que tinham um transtorno mental e que eram escondidas da família. Muitas vezes ficavam em instituições como se não existissem, tá? E isso, né, até a reforma psiquiátrica mesmo era bem comum, até o início da reforma psiquiátrica, em 2001, né? Então, parte aí dessas duas realidades, a gente pode usar como um marcador, para entender como é que o Estado funcionava em relação a essa incompetência da família ficar com essas pessoas, crianças, adolescentes ou essas pessoas com transtorno mental. Uma outra situação que a gente via muito era em relação aos idosos, né? Quando esses idosos começavam a incomodar, vamos dizer assim, a família, eles iam lá, retiravam esse idoso e colocavam nos famosos antigos asilos, que hoje a gente não fala mais asilo, porque a gente já viu isso, né? São as instituições de acolhimento para idosos e os lares, né? Mas o que o Estado, no geral, família, fazia? Retirava da família. Tá? A prioridade do Estado era, não deu conta, vamos retirar. A hora que o trem pipocava, que dava um problema, retirava. Tá? Então, não tinha um trabalho de acompanhamento, de incentivo, né, a essa família aos cuidados, não existia isso. Na proposta protetiva, como a gente vê hoje, a gente estudou muito isso em políticas públicas, qual é a prioridade? Todas essas pessoas, crianças, adolescentes, ficarem com as famílias. Elas só vão ser retiradas quando realmente nenhum membro da família extensa, quando ninguém tiver condição de ficar com ela. Hoje a prioridade é essa, tá? E a justificativa para isso é que a proposta protetiva garante os direitos. Então já vem aí o segundo questionamento, né? Que o primeiro eu fiz lá no outro slide, o que mudou em relação à atuação dos profissionais com essas famílias. O segundo questionamento, garantia de direitos. Será que essas famílias estão com garantia de direitos? Tá? Aí vocês já sabem responder, né? Que a gente já discutiu bastante sobre isso. Então, o que acontece atualmente, a proposta protetiva, ela é bacana, se a gente lê sobre o estado de bem-estar social, é interessantíssimo para o que a gente tem de realidade, principalmente no Brasil, que é de desigualdade social, de abismo social. Então, a gente precisa dessa proposta protetiva, porque a gente precisa da garantia dos direitos, que o Estado garanta esses direitos, né? A família não tem condição sozinha de garantir esses direitos. E aí o questionamento que fica é, mas o Estado não está dando conta de fazer isso. Lembra do exemplo que eu dei da mulher que tem que trabalhar, mas não tem creche? Mas a creche deveria ser um direito. E quando o menino é, por exemplo, abusado porque ele foi ficar no vizinho, sobra para quem? Para essa mulher, para essa mãe que teve que sair para trabalhar e não tinha onde deixar a criança. Ou que deixou os filhos sozinhos, os 3 filhos lá sozinhos, porque não tinha onde ficar e o conselho tutelar bateu lá, tá? Quando acontece uma realidade como essa, uma realidade da própria família que cuida de idosos, acho que também a gente falou sobre isso na disciplina do envelhecimento. Quando acontece isso, normalmente quem vai trabalhar com essas famílias são os assistentes sociais e os psicólogos e psicólogas. Então, nós vamos trabalhar diretamente com esse trabalho social com famílias, tá? Por isso que eu quis tanto falar sobre isso para vocês. Nós vamos chegar lá e fazer o quê?
Poxa vida, você saiu para trabalhar e deixou o menino sozinho. A gente precisa compreender o que está acontecendo. Se ela está ali com um direito que deveria ser garantido violado, já começou errado. Então não adianta a gente jogar essa responsabilidade para ela, tá? Os idosos, normalmente quem que cuida de um idoso que está adoecido, acamado? É aquela mulher, a filha mais velha, mais nova, que tem que se privar do trabalho para cuidar desse idoso. Mas ela pode não... Não, gente. Normalmente é ela a responsável e ela não tem como escapar disso. Aí a gente chega lá e fala, mas esse idoso está mal cuidado. Ele recebe o BPC, mas ele está mal cuidado. Ele não tem isso. Ele não... Calma. O que é importante ali? Tá? Como é que é essa família, como é que essa mãe enxerga? Se é que ela enxerga um problema. A gente precisa compreender isso. Tá? Uma outra demanda bem recorrente para a gente é do Bolsa Família, de descumprimento das condicionalidades, né? O menino faltou na escola, vai lá, psicóloga, assistente social, na casa normalmente da mãe, tá? Que é a responsável pelo programa Bolsa Família, recebimento lá do dinheiro. A gente vai lá cobrar por que aquele menino não foi para a escola. Gente, são várias situações. O ônibus não passou, ele ficou doente, mas não foi ao médico, então não pegou atestado. Não sei, são várias situações. A mãe não tá sabendo. Às vezes a gente chega lá, a mãe fala, oi, fulaninho não tá indo pra escola. Como assim? Tá? Ela não sabe o que aconteceu com o Bolsa Família dela. A gente chega lá, ela não sabe. Não sabia que fulaninho não tava indo pra escola. Foi enrolada. E aí, a gente vai fazer o quê? Poxa, mas você não tá dando conta do seu próprio filho? Não, ela não tá, gente? Ela não tá. Porque se fosse fácil, era uma outra conversa. Então, tudo isso a gente precisa refletir para trabalhar com essas famílias. E aí, para finalizar, eu queria falar, então, como trabalhar nessa proposta protetiva com as famílias? Participação dos indivíduos e famílias. O que é melhor para aquela família, gente? Não sou eu, não é você que vai chegar lá e falar, o melhor é você fazer isso. Então, não é pré-definida. A gente não chega com um planinho pronto para todas as famílias. Família é diversa, ela é única, ela é diferente uma da outra, tá? Então a gente não chega com um planinho pronto lá, estruturadinho. Não, a gente vai entender. Tem violação, o que está faltando. Tem que ser incluído no grupo lá do CRAS. Ela quer, ela pode, é viável, não é? Porque depois a gente fala, o fulaninho foi incluído lá no serviço de convivência, a mãe nunca levou. Ela pode, ela consegue, ela trabalha, tem que ir leve, tem que ir, entende? A gente precisa da participação e isso faz com que tenha mais motivação para que essas famílias consigam ser incluídas e beneficiadas, para que tenha resolutividade nos casos, tá? Então a gente faz lá um planinho lindo. O fulaninho vai ser incluído aqui, a mãe vai ser incluída lá, tá? É importante? Mas ela precisa estar participando desse processo. Ela quer ser incluída onde? Ela entendeu como é que funciona, tá? Muitas vezes a gente recebe idosos no CRAS que ele fala, não tô entendendo nada do que você está falando. Não consigo, é uma linguagem diferente. Sim, gente, nossa linguagem de CRAS, de política pública, é muito diferente do que aquele idoso está acostumado, do que uma mãe que muitas vezes não tem muito estudo está acostumada. Então a gente precisa entender, conversar, escuta qualificada, escute essa pessoa, qual é a demanda dela. Às vezes a gente está tentando resolver uma demanda que não é aquela, não é aquela que está incomodando, aquela não é uma demanda para ela, tá? Acolhimento. Então, quando a gente chega para essa mãe, para essa filha, para quem seja que está com o direito violado, fala, você não deu conta, você não fez. Calma. Você gastou dinheiro do BPC assim, você gastou dinheiro do Bolsa Família bebendo. Não estou dizendo que a gente tem que concordar, como eu sempre falo, né? Mas a gente precisa ouvir e acolher. Que o nosso papel ali é de formação de vínculo, não é de tutela. Esse dinheiro aí do Bolsa Família não é de responsabilidade da assistência social. A responsabilidade é do beneficiário, do BPC, a responsabilidade é do beneficiário, tá? Então, como é que ficaria melhor? Quem tem que decidir isso sou eu. A gente decide isso com o nosso dinheiro, tá? Então, o acolhimento é a gente ouvir para conseguir entender, para ver se vai estar correspondendo a essa demanda, que é uma demanda ou não, a gente precisa saber, tá?
para depois dar resolutividade com a participação desses indivíduos e dessas famílias, tá? Eu penso que o trabalho social com famílias é importante em todas as políticas públicas e compreender esse histórico, porque muitas vezes a gente está fazendo isso aqui, ó, proposta familista, que é a proposta aí do século passado, que tem sido reproduzida, tá? Essa crítica é para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente questionar. Não entendam como uma crítica à profissão, não é isso. Mas, quando eu leio nas teses, nas dissertações, nos artigos, como isso é pouco falado na psicologia, eu penso também que há uma falha na formação, e aí a gente não tem como cobrar que seja diferente, né? Por isso, vamos rever, vamos repensar, né? E trabalhar a partir dessa proposta protetiva, tá? A gente se encontra no grupo, né? A gente se encontra mais tarde para fazer as discussões. Eu gosto muito dessa temática, então quem quiser aprofundar mais, discutir mais, apesar de a gente já ter visto alguma coisa, estarei à disposição. Aqui são as referências que eu utilizei. A Solange Maria Teixeira ali é uma das que eu falei do serviço social, tá? Se vocês olharem lá, ela tem vários trabalhos. Silvia Alane é o material que a gente já usou, o livrinho, e essa do meio é um artigo, tá? Que fala desses movimentos aí das famílias contemporâneas. Obrigada, a gente se vê mais tarde.